Fala pessoal, hoje eu estou de férias, fora do meu ambiente normal, por isso eu vou pedir para gravar esse vídeo assim, mais esportivo e talvez com alguma conversa e barulho no ambiente. E entrando no tema, eu te pergunto, você tem rachaduras nos pés? Esse problema é bastante incômodo e pode até virar uma ferida, causando muita dor quando o pé entra em contato com o chão ou com os sapatos. Ou tem os pés ressecados, apesar de ainda não ter rachaduras? Você gostaria de ter os pés mais macios, hidratados, mas não sabe como resolver o problema? Fique tranquila, fique tranquilo, porque você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou explicar como e por que os pés ficam ressecados ou com rachaduras e vou passar uma receita caseira para melhorar esse problema. Meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 42 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. E se você é de Belo Horizonte, assista até o final que eu tenho um recadinho extra para você. Hoje estou falando aqui de Arraial da Ajuda, um delicioso distrito de Porto Seguro, Bahia. Se é a sua primeira vez aqui, eu vou te contar que eu tenho um combinado com quem me acompanha e é o seguinte: você vai dar o like agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo vídeos como esse e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também os meus vídeos. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá! 20% das pessoas com mais de 21 anos de idade já sofreram com fissuras, especialmente nos calcanhares. O ressecamento é tão profundo para algumas pessoas que o ato de caminhar ou correr já é desconfortável. Esse ressecamento é chamado de queratose, que é um crescimento anormal das células produtoras de queratina, os queratinócitos, encontrados na pele e nas mucosas. O seu pé produz mais queratina do que deveria e acaba formando aquele calcanhar espessado. Como eu disse, às vezes chega a rachar, coçar, doer. Por exemplo, quando andamos descalços em casa, há um contato mais direto com o chão. Por isso, pode acontecer um espessamento como um mecanismo do organismo de proteger a região, já que as camadas mais profundas não devem ficar expostas. E por que acontece essa hiperprodução de queratina nos pés? Por que surgem as rachaduras nos pés? Em primeiro lugar, é importante entender que as solas dos pés, assim como as palmas das mãos, são regiões naturalmente mais ressecadas, que não possuem aquela hidratação própria da pele por não possuírem glândulas sebáceas. E eu já expliquei em outros vídeos que o óleo produzido na pele ele é importante para a hidratação. Junto com isso, os pés ainda sofrem com o atrito do dia a dia, o que acaba piorando tudo. Então, quando não praticamos uma rotina de cuidados com a pele dos pés, incluindo o uso de creme hidratante, as rachaduras acabam se formando. Além disso, existem outros fatores externos e intrínsecos do organismo que são capazes de promover a piora do aspecto ressecado, como o clima, hábito de andar descalço, falta de hidratação e até mesmo algumas doenças. E aí confira as principais causas. Fatores externos: clima muito quente ou seco, hábito de andar descalço, falta de hidratação dos pés que pode evoluir para as fissuras e rachaduras. E fatores internos: problemas genéticos ou doenças como a psoríase, desidrose, entre outras. Doenças relacionadas ao ressecamento dos pés. Vamos aproveitar para comentar as principais. Desidrose. A desidrose, também conhecida por eczema desidrótico ou desidrose, é uma doença de pele que causa a formação de pequenas bolhas preenchidas de líquido que geralmente aparecem na palma das mãos, nas laterais dos dedos ou na sola dos pés e que causam muita coceira, podendo durar até 3 semanas. As causas geralmente estão relacionadas com alergias de pele, como contato com detergente, produtos de limpeza, por exemplo, ou aumento do estresse físico ou emocional. A desidrose não é uma doença contagiosa e por isso não existe perigo de transmissão, mesmo entrando em contato direto com a pele de outra pessoa, e deve sempre ser avaliada pelo dermatologista, que pode indicar tratamentos específicos. Psoríase. A psoríase é um problema de pele crônico e quer dizer que tem tratamentos que aliviam os sintomas, mas não tem uma cura definitiva. Por isso, o ideal é que tenha um acompanhamento regular com o dermatologista
para testar as várias formas de tratamento e entender qual a que apresenta melhor resultado para o seu caso específico. Também existem algumas formas naturais de lidar com o problema e que podem e devem ser utilizadas. Uma das mais importantes é a higiene adequada da pele, que deve ser feita com o uso de produtos para peles sensíveis, sem irritantes ou produtos químicos. Além disso, manter uma alimentação anti-inflamatória, como por exemplo anti-inflamatórios naturais como o ômega 3, também pode ter um impacto muito positivo, evitando alimentos industrializados. E claro, o uso de hidratantes específicos. Micose nos pés. Micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e os cabelos. São comuns nessas regiões porque é onde existem condições ideais de calor e umidade que são necessários para o desenvolvimento dos fungos. Quando atingem os pés, podem causar rachaduras entre os dedos, que é o mais comum, mas também na planta e nos calcanhares. Como acabar com o ressecamento dos pés? O primeiro passo para conquistar pés lisinhos, macios e saudáveis é consultar um dermatologista para descobrir quais são as causas das rachaduras, principalmente para eliminar qualquer chance de problemas genéticos ou doenças. Descartada a hipótese genética ou patológica, algumas ações podem ser adotadas para aliviar grande parte desse ressecamento e rachadura. Os cremes que associam ureia e ácido salicílico são muito bons para essa região porque eles ajudam a afinar a pele e deixar os pés mais uniformes. Normalmente são manipulados, mas ao final dê uma olhada na descrição do vídeo que eu vou colocar alguma alternativa para você. 4 cuidados simples para rachaduras dos pés. Eu vou falar 4 cuidados simples que devem ser tomados para evitar e amenizar as rachaduras dos pés. Primeiro, evite andar descalço. O contato direto com o chão promove um atrito excessivo e pode traumatizar a área. Com isso, o organismo, para se proteger, espeça a pele. Esfoliação sempre. Uma vez por semana, utilize um produto para remover as células mortas e ajudar a renovação da pele, mas ela deve ser sempre suave, para não piorar. Hidratação é fundamental. Aplique um creme hidratante e cicatrizante nos pés diariamente. O ideal é que o dermocosmético seja utilizado logo após o banho, com a região limpa e seca. Potencialize a nutrição. Antes de dormir, depois de usar o hidratante, calce uma meia de algodão para que o produto possa ser absorvido pela pele com mais facilidade. Eu ainda vou falar da receita caseira, mas comente aqui embaixo se você tem algum tipo de cuidado específico com os pés e se achou interessante essas dicas que eu dei acima. Já falei como e por que surgem as rachaduras e alguns cuidados que devemos tomar para evitar. Se você não viu, volte um pouquinho no vídeo para entender melhor. Agora vamos para o que muitos gostam. Produtos dermatológicos para ressecamento dos pés. Primeiro vou falar das opções de produtos dermatológicos, depois nós vamos falar da receita caseira, que vai melhorar as rachaduras e deixar os pés mais macios e hidratados. Ureadin 20%. O Ureadin da Edin é um ótimo creme para ressecamento dos pés e também para manutenção daqueles pés com tendência grande a ressecamento. Tem uma cosmética muito boa e talvez uma das melhores fragrâncias do mercado. Norwegian Creme para os pés. É também um ótimo creme para os pés, também com cosmética muito agradável. Eucerin com ureia 10%. Contém 10% de ureia em sua composição. O produto hidrata e suaviza os pés ressecados, rachados e com calosidade. Uma dica simples e muito válida é, após hidratar os pés antes de dormir, colocar uma meia de algodão e permanecer com ela durante toda a noite. Você vai me escutar falando muito disso. Ou ainda, enrolar os pés em plástico filme e colocar a meia por cima. Quando ocluímos, nós tapamos o creme hidratante com as meias ou plástico filme, fazemos o hidratante ser mais bem absorvido pela pele e mantemos mais a hidratação dos pés. Receita caseira para pés rachados e ressecados. Quando eu comecei a trabalhar, eu atendi em clínicas populares e era muito frequente aparecer gente precisando de um tratamento mais intenso para os pés e muitos desses pacientes não podiam pagar por um produto industrializado específico. Então, eu passava a seguinte receita caseira para que eles pudessem usar e funciona muito bem. Ela é simples e tem apenas 2 ingredientes. Antes, um alerta. Se você caiu direto nessa parte da receita, eu quero que você volte antes no vídeo e veja sobre as doenças relacionadas ao ressecamento dos pés, porque é importante tratar essas doenças antes. Vamos para a receita. Você vai precisar de 3 comprimidos de AS ou aspirina de 500 mg, aquela de adulto, e 2 colheres de água oxigenada cremosa 10 volumes. Você vai triturar os comprimidos até virar pó e misturar com as 2 colheres de água oxigenada.
Se quiser melhorar a oclusão, pode usar também um pouco de óleo de amêndoas. Agora você vai passar em toda a extensão da área afetada. Tome cuidado para passar só na região mais espessa e não no dorso do pé, que é a parte superior de pele mais fina. Enrole o pé com plástico filme para não sair, coloque uma meia por cima e fique a noite toda com esse creme. No dia seguinte você lava os pés e passa uma lixa suave, só para tirar o excesso de células velhas que se soltaram. Não lixe exageradamente porque pode ferir e até piorar o ressecamento depois. Hidrate com um óleo de coco, de amêndoa ou um creme da sua preferência. E pronto, é isso. Como essa receita para os pés ressecados funciona? O ácido acetil salicílico tem efeito queratolítico, ou seja, ele é esfoliante e também antimicrobiano, o que significa que ele vai afinando essas camadas, evitando também a contaminação por fungos e bactérias. Já a água oxigenada tem um efeito antisséptico e cicatrizante. O efeito é importante tanto nos casos de rachaduras vivas com sangramento, com presença ou não de fungos e bactérias. Uma observação importante: se você tem alergia a algum desses produtos, mesmo sendo tópico, não use. Ele pode causar reação alérgica. Você vai usar essa mistura até haver melhora do espessamento e das rachaduras. Depois disso, é importante continuar a hidratação, porque as pessoas que têm pé ressecado costumam ter uma tendência forte a isso. Então as rachaduras podem voltar. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo os comentários ou em futuros vídeos. Então me diga se faltou alguma coisa. Para eu fazer mais vídeos, o seu engajamento me estimula muito. Eu falei no início que quando você se inscreve e dá o like aqui, você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas também. Então, dê o like agora e se inscreva e selecione o sininho para todas as notificações. Nosso canal do Telegram está crescendo muito e lá você recebe notificações de novos vídeos, material complementar e promoções da nossa clínica. O link também está aqui na descrição. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde, através de uma assinatura, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, a realização de procedimentos da clínica. Entre no link na descrição e aguarde mais orientações lá no grupo. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou também deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.